Lucas 2, de 36 a 38, eu vou dar o tema da palavra que quero meditar nessa noite. E talvez você ache estranho o nosso tema, mas o tema é: o apressado come cru e quente. Eu vou repetir: o apressado come cru e quente. Tá. Lucas 2, 36 a 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino. Pô, nós vivemos esse século da pressa, da correria, da emergência, do imediatismo. Tudo tem que ser feito com rapidez. É agora, é já. Esta é a geração do fast food, da comunicação virtual, da internet 5G, dos carros elétricos, dos smartphones com 5 câmeras e inteligência artificial. No século XIX, e a história do Brasil conta que a dona Leopoldina queria mandar do Rio de Janeiro a São Paulo emissário para falar para Dom Pedro I que alguma coisa. E o mais rápido que se encontrava naquele momento era um cavalo de corrida. Ela encontrou aquele cavalo de corrida e disse: esse que vai levar a mensagem a Dom Pedro. Era aquele momento da história a forma de se comunicar. Hoje nós trazemos o universo para dentro da nossa casa em velocidade impressionante. Ontem, um país atacou o outro, 2 países atacaram o outro, um líder político morreu nesse ataque e nós ficamos sabendo praticamente em tempo real. Porque essa é a era da comunicação. E aí eu acabei de citar o tema da palavra, que é o apressado come cru e quente. E aí, como eu não sou da geração que nasceu digital, mas a gente já tem que se adaptar a algumas coisas. Eu fui perguntar à inteligência artificial o que era isto, o apressado como cru e quente. É claro que eu sabia que era um ditado popular. E aí eu recebi a seguinte resposta. É um ditado popular que alerta sobre as consequências da precipitação, ansiedade e falta de paciência. A expressão sugere que agir com pressa, sem esperar o tempo necessário para o amadurecimento de planos ou processos, gera resultados imperfeitos, insatisfatórios ou prejudiciais. Essa é a ideia do ditado popular, que o apressado come cru e quente. Tudo bem, mas, pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Eu estou diante de uma mulher que não teve pressa. Uma mulher que esperou por muitos anos para ver o espetacular mover de Deus na história e o próprio Messias diante dela, o Salvador diante dela. Eu vou falar um pouquinho sobre o texto que nós acabamos de ler. Quem escreveu esse texto? Foi Lucas. Lucas é o único escritor bíblico que narra a história de Jesus. Tanto ele escreveu o Evangelho, quanto ele escreveu o livro de Atos. Nós estamos estudando isso na EBD.
às 9 horas da manhã, e Lucas é impressionante, porque ele dá um jeito de falar da posição da mulher e da importância da mulher na história da salvação. E agora, é interessante, Jesus fazia 50 dias que tinha nascido. Então, os pais teriam que apresentar no templo um sacrifício de uma pombinha. Isso era a tradição dos judeus, e os pais foram fazer isso. E naquele momento havia um homem chamado Simeão, que ele simplesmente olha aquela criança e diz: esse é o Salvador. Ele chega a dizer assim: olha, está lá em Lucas capítulo 2, pode despedir agora o teu servo, porque eu já vi diante dos meus olhos a salvação. Ele estava feliz com aquilo, e naquele momento chega Ana. Agora, observem bem as expressões sobre Ana, que Lucas se preocupa em descrever esta mulher. Seu nome, Ana, Haná em hebraico, que quer dizer graça. A Bíblia faz referência a duas Anas. A Ana, a mulher de Eucana, que está lá em Samuel, e a mãe de Samuel. Não é esta. Agora, esta Ana, que aqui está citada, tem algumas informações sobre ela, a sua filiação e a sua origem, de que tribo ela era. Ela era de uma das tribos dos filhos de Jacó, de Israel. O texto diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. Azer foi o 8º filho de Jacó, o segundo pela ama de Lia, chamada Zilpa. Azer nasce lá em Gênesis capítulo 30, versículo 13. Agora, depois da morte de Azer, todos os seus descendentes formaram uma tribo. A tribo de Azer são as 12 tribos de Israel, e uma delas era a tribo de Azer. E é claro que Ana descendia dessa tribo. Então, essa era uma boa informação. Agora, observem bem no texto. William Hendricks diz o seguinte, que ela aparece a palavra profetiza. É interessante que os demais evangelhos, 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Marcos e João, eles colocam João Batista como o primeiro profeta ali no Novo Testamento. Lucas é o único narrador da vida de Jesus, do ministério de Jesus, que coloca a visão de uma profetisa no Novo Testamento, uma mulher. E observe bem, diz o texto que ela é uma profetisa. Ela anunciava as grandezas de Deus. E diz o texto ainda mais que ela era viúva por muito tempo. Viveu 7 anos com o marido, tinha agora 84 anos, mas o marido faleceu. O texto não narra se ela teve filhos ou não, o fato é que ela era viúva. Interessante que o texto diz que ela não saía do templo. Idade avançada, 84 anos, 84 aniversários, e, aliás, no poema de Cecília Meirelles tem um trecho muito interessante, diz que em que espelho ficou perdida a sua face. Eu penso assim que era uma mulher com muitas rugas no rosto. A Bíblia não descreve, não fala, só fala que ela estava com 84 anos. Ela não deixava o templo, servindo a Deus, dia e noite com jejuns e orações. Era uma mulher devota, piedosa, era as marcas distintivas dessa mulher. Mas a sua atitude em relação a Jesus, que ela sai anunciando a grandeza de Deus, o Salvador. Tendo ela chegado, enquanto Simeão anunciava que aquele era o Salvador, os pais só observavam, porque os pais não falaram nada. Que momento especial, que momento era esse? Esse momento de ver o Salvador. E diz o texto que ela sai anunciando a consolação de Israel. Ou seja, ela já está reconhecendo, ela é uma profetisa, ela está acostumada a olhar Deus agindo da história, e ela sai aplicando essa mensagem. Não é Simeão.
Mas é Ana que sai anunciando. É uma profetisa, é uma mulher. Usar a figura feminina para indicar algo tão importante na história humana como a vida do Messias. Agora eu olho para essa história, e já que eu coloquei o apressado como cru e quente, eu vou pensar nesse imediatismo histórico que nós vivemos nos dias de hoje. Em primeiro lugar, eu olho para esse episódio e eu entendo o seguinte: Deus não busca heróis, Deus busca pessoas disponíveis ou dispostas a servi-lo com alegria. Não deixava o tempo servindo a Deus dia e noite com jejuns e oração. Ana não era nenhuma heroína. O texto não fala que ela era heroína. Ana não era nenhuma Joana d'Arc que enfrentou os inimigos da França, enfrentou a Inglaterra e depois foi punida pela própria religião dominante da época e foi queimada viva e depois foi reconhecida de muitos anos depois como santa. Ana não era de nenhuma família sacerdotal. Ana não era nenhuma escritora. Ana não era nenhuma intelectual da época. Ana era uma mulher que servia a Deus, estava disponível. Era viúva. Sua condição social não lhe permitia muita coisa, mas permitia estar em sintonia com a vontade de Deus no tempo. Estamos vivendo hoje a glorificação do forte, a glorificação do esperto em relação aos pequenos. Nosso sistema de empreendimento centrados no êxito, no ideal. A palavra de Deus diz que essa mulher não tinha nada disso. Essa mulher só servia a Deus. Jejuava, orava, adorava o Senhor e esperava a salvação do Senhor. Uma profetisa, uma mulher. Deus não precisa de heróis ou heroínas. Deus precisa de pessoas disponíveis e dispostas a obedecer. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, diz o seguinte: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu para o mundo o que era loucura para envergonhar os sábios. Escolheu para o que para o mundo era fraqueza para envergonhar o morto. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante. Que heroísmo há em um jovem pastor de ovelhas? Eu respondo: nenhum. Mas Deus escolheu Davi para ser o rei e o líder de uma nação. Que esplendor existe em ser um vaqueiro e agricultor num lugar obscuro chamado Tecoa? Nenhum. Mas Deus escolheu Amós para ser profeta dele no Reino do Norte. Que honra há em morar numa pequena cidade de nome Tisbé. Ninguém sabia o que era essa cidade, uma vila, uma cidadezinha inexpressiva no município de Gileade. Não há nenhuma honra em alguém que possa nascer lá, mas foi lá que Deus buscou o profeta Elias para servir. Sem diplomas, sem referências, sem projeção social, simplesmente Deus disse: você vai ser meu profeta. E deu um golpe de orgulho no poderoso rei Acabe e a poderosa rainha Jezabel. Segunda ideia no texto que eu olho e eu posso analisar nesse texto, o apressado como cru e quente. Nunca é tarde para sonhar grandes sonhos e realizar grandes empreendimentos para Deus. 84 anos. E Deus usou esta mulher para profetizar ao povo o Messias que estava ali.
Aleluia. Mesmo com 85 anos de idade, o que podemos dizer uma idosa, tem que levar em consideração, mas Deus está usando esta mulher. É interessante que antes de Ana, se você pega lá no Antigo Testamento, o profeta Malaquias, é o último livro, e para começar no Novo Testamento existe um período que chamamos de período interbíblico. Ou alguns comentaristas dizem que esse período é o período do silêncio de Deus. Não se levantou nenhum profeta do Senhor, só falso profeta se levantou nesse período. E aí você vê no Novo Testamento, começa a aparecer mensagens proféticas. Agora observe bem, quando Ana foi chamada de profetisa por Lucas, você diz, não, mas João Batista já estava lá, né? Já tinha nascido. Sim, mas ele tinha um pouco mais de um ano de diferença de Jesus. Ou seja, não era capaz de profetizar ainda. Quem estava anunciando a grandeza da vida do Messias era essa mulher. Quantas coisas nós já vimos na história humana? Por exemplo, Abraão, com 75 anos, recebeu de Deus o chamado para ir para uma terra que Deus ia mostrar e fazer uma grande nação a partir dele. Tinha 75 anos e Sara tinha apenas 65 anos. E que me dizer de Caleb, que quando ele sai do Egito, ele tem 40 anos, quando ele vai tomar posse, ele está com 85 anos, e ele diz assim, eu tenho o mesmo vigor de 40. Me dá as terras dos gigantes, eu vou lá. Numa semana ele expulsou os gigantes, e aos 85 anos ele assentou a sua tribo na terra dos Enaquitas. Aleluia. E a história humana, tem alguma coisa que me chama a atenção? O grande primeiro-ministro Winston Churchill, da Inglaterra, se tornou primeiro-ministro aos 70 anos. Foi ele quem livrou a Inglaterra da invasão de Hitler. Isso está na história recente da humanidade. Terceira ideia do nosso texto. Que há uma estreita relação entre a constância e o cumprimento das promessas de Deus. Eu aprendo com esta mulher. O versículo 37, a partir dele, diz que Ana nunca deixava o templo. Ela ia, voltava, e ela chega naquele momento e a sua expectativa ali é confirmada. Imagina que o Espírito Santo levou Ana naquele momento à apresentação de Jesus no templo. Isso nos faz afirmar convictamente que existe uma estreita relação entre a constância e o cumprimento das promessas de Deus. Durante muitos anos, ela esperou com paciência e perseverança. Um certo escritor, e eu não anotei o nome aqui, mas anotei a sua frase, disse o seguinte: o tempo revela os medíocres, mas descobre também os nobres. E eis aqui uma mulher que marcou a história por sua nobreza, sua constância. E dizem os escritores que a constância é a rainha de todas as virtudes, porque só quem possui consegue terminar projetos, realizar sonhos, efetivar metas e alcançar as promessas de Deus. Aleluia! Talvez enquanto você me ouve neste momento, e alguns que vão estar em casa depois ouvindo esta mensagem, talvez lembre de algum momento em que as coisas pareciam tão obscuras, angustiantes. Talvez até você viva este momento e não aguente mais esperar. Diz ela assim: estou desesperado, desesperada, Deus não vai agir, Deus não vai fazer nada. Calma, Deus tem sua agenda. 84 anos não é muito para esperar em Deus. Aleluia. José esperou 14 anos até que seus sonhos o tornassem
realidade e que Ele salvasse a sua família. Portanto, querido e querida, não se desespere, espere mais um pouco. Calma, Deus está agindo. Preste muita atenção nisso. Deus está agindo. Ele é o mesmo Deus que confirmou no coração de Ana a promessa, a palavra profética de que o Messias estava ali. Deus tem nos desafiado a não comer cru e quente, mas deixar os processos do Senhor tramitarem na nossa vida, no nosso caminhar, na nossa mente e no nosso coração. Depois do choro, como diz a palavra de Deus, vem a alegria. Depois das lágrimas, vem o consolo. Depois do deserto, vem a terra prometida. Depois da humilhação, vem a exaltação. Depois da cruz, vem a coroa. Depois da prisão, vem o trono. Aleluia. Porque Deus é Deus. E nos leva a experimentar o melhor de suas promessas. Deus nos abençoe. Amém? Louvado seja o Senhor.